Está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta em mais uma edição do nosso programa, esse programa que semanalmente discute, debate, faz o ponto e também o contraponto de assuntos que foram tematizados de maneira destacada nas mídias, nos principais meios de comunicação no Rio Grande do Sul e também no Brasil. E hoje, como de costume, nós selecionamos ao longo da semana, nossa produção, 3 temas, 3 assuntos que mereceram assim a atenção, o debate nas redes sociais, os internautas, e a gente traz para esta mesa com a presença ilustre dos professores do Centro Universitário Franciscano. O primeiro deles, como de costume, a gente apresenta, professor José Maria Pereira, professor do curso de Economia. E à minha esquerda está a professora de Psicologia, Graziela Miolo Cesny. Hoje temos a presença apenas dos dois, não teremos o professor Alexandre Macari, do curso de História, nem mesmo a presença do professor Paulo Ferroni, do Direito, excepcionalmente hoje. Mas, mesmo assim, os dois professores vieram dispostos a discutir, a debater, a trazer o seu ponto de vista para você que está em casa conosco sobre 3 temas. E agora é hora de destacar o primeiro deles para o nosso primeiro bloco. Fique atento. É um tema de política, não é? Afinal de contas, foi debatido, sim, e bastante ao longo dessa semana, as falhas da acusação e também a lentidão do poder judiciário brasileiro, que beneficiaram Fernando Collor de Mello, o ex-presidente do Brasil. Ele que nunca saiu da cena política e que continua, inclusive, com propaganda política agora. Na sequência, no segundo bloco, um tema um pouco mais forte, talvez, um pouco mais, digamos assim, que merece muita atenção nossa. Em tempos de crimes hediondos, como este que nós vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Passos, o caso do menino Bernardo. Você é a favor ou contra a pena de morte? É um assunto que nós também vamos discutir aqui. E para encerrar o programa, vamos voltar a falar de racismo. Foi tão tematizado ao longo da semana pelas grandes mídias, especialmente pelos canais de TV, o caso do jogador. Mas nós vamos falar ainda do caso anterior, do árbitro gaúcho Márcio Chagas, que deixou de ser juiz, abandonou a carreira para se tornar comentarista na TV. A gente vai retomar esse assunto aí. Bom, esses são então os assuntos, né? A gente está apresentando eles e iniciamos com uma sugestão do professor Pereira, inclusive, faço questão de dizer, ele que traz à tona um assunto político, quando Fernando Collor de Mello, nosso presidente que foi tirado então do seu poder a partir do impeachment, está na cena política com muita força, inclusive em propaganda política. Na semana passada ele esteve falando, né, no horário político da quinta-feira, é um horário que está de volta já, que os partidos estão utilizando para falar sobre suas futuras propostas aí. E nós temos uma informação de que houve falhas, sim, e principalmente a lentidão do judiciário que o beneficiou. E é sobre isso que nós vamos iniciar o nosso contraponto de hoje, justamente com o professor Pereira, que leu a matéria e nos sugeriu porque chamou a atenção dele. Primeiro, as falhas e a lentidão do Poder Judiciário. Que pena que o professor Ferroni não está aqui hoje, não é? Para nos trazer também um pouco desta demanda, ou das demandas laborais do Poder Judiciário e talvez uma justificativa para toda essa lentidão, não é, professor Pereira? Olha, nós estamos fazendo, acho que só é possível numa TV universitária mesmo, né? Nós estamos fazendo uma espécie de uma revisão, desde o período dos 50 anos do golpe militar, passando pela discussão da tortura, que nós fizemos isso na aula passada, na verdade, não da tortura, mas ligado a isso, os desaparecidos do regime militar, né? E combinando hoje com a questão do Collor, né, do processo contra o Collor, que também eu acho que é um outro marco na história recente do país, isso já fazem mais de 20 anos, eu acho que o Collor, o impeachment dele
foi em 1992, eu acho, se não me falha a memória. 1992. 92. Então, lá se vão, acho que mais de 20 anos, né, somando esse processo todo, né. E essas notícias, infelizmente, outras se sobrepõem a essa e elas acabam quase que passando da imprensa de um modo geral. Porque se imaginar a importância que o Collor teve na discussão do impeachment, na história do país, da corrupção e tudo mais, agora passou em branco, tudo aquilo parece que foi só política, ou politicagem, né, se quisermos chamar, considerando o próprio processo no Mensalão, que 20 anos depois, aparentemente teve muito mais, quer dizer, mais impacto não, porque o mais impacto foi o Collor que perdeu o cargo de presidente. Mas aparentemente as denúncias contra o Collor eram menores. E eu acho que o que se queria mesmo era o afastamento do Collor, porque havendo o afastamento político dele, todo o processo no jurídico se arrastou até que caducou nesse processo. Né? E ao mesmo tempo, as exigências do Supremo parece que tem 2 pesos e 2 medidas. No caso do Mensalão foi uma, isso o Ferroni, se estivesse aqui, ia ponderar, né? E no caso do Collor outra. Mas e nos 2 casos, o que está sendo colocado é que houveram indícios, né? Indícios, se descobriu que houve desvio de recursos, mas não havia provas, em ambos os casos não haviam provas robustas, né? Tanto que depois, agora, no caso do Mensalão, na segunda rodada, o Supremo revisou praticamente todas as penas, a dosimetria. No final das contas, o que ficou foram essas, como é que se chama, prisões, como é que chama? Ele só dorme na cadeia e passa... Semiaberto. Regime semiaberto. Ficou tudo regime semiaberto, quer dizer, na verdade, fechado mesmo, regime fechado, acho que pegou 1 ou 2 daqueles que não tinham importância. Então, eu acho que, quer dizer, esse ponto eu acho que é bastante interessante para julgar o Supremo. Né? Agora nós estamos assistindo de novo essa discussão do Supremo, o choque entre os poderes, entre o Poder Legislativo, né? E em relação à CPI exclusiva da Petrobras ou uma CPI mais ampla. E agora, ontem ainda, o Renan Calheiros, presidente do Senado, recorreu ao STF de uma decisão de uma juíza do Supremo. Então, quer dizer, no final das contas, quer dizer, é muito difícil a gente saber que tipo de julgamento é feito pelo Supremo. É um julgamento político, como foi do Collor? E qual foi o político? Foi o do Collor ou foi do Mensalão? Pois é. Bom, o professor Pereira abriu essa história, eu viro a mesa para o contraponto, ou talvez um ponto a favor do professor Pereira para a professora Graziela, pensando um pouco nesse papel do STF. Né? Esse papel que me parece cada vez mais determinante no jogo político do país. É assim que a senhora entende? Eu entendo assim, mas eu entendo para além de uma questão só do STF. Eu acho que é uma questão mesmo dos próprios julgamentos, né? Por coincidência, hoje eu escutava uma discussão no rádio, né? Hoje é terça-feira, né? Esse programa vai ao ar na quinta, é importante que seja dito. Eu escutava uma discussão no rádio sobre as decisões judiciais de modo geral e a pergunta era do jornalista em questão, se para um operador jurídico, se podia fazer um levantamento geral, assim, de decisões dependendo do julgador, né? Dependendo do juiz. E a questão que o operador do direito trouxe, que era um advogado, é que há possibilidade, sim, de se fazer esse levantamento, né? Porque aquele que julga, ele é um indivíduo que está inserido na sociedade, né? Então, quando a gente levanta a questão do STF, se é uma questão política ou de politicagem, eu acho que a gente também tem que levar em consideração isso, né? Que é um instituto ali, digamos assim, meio à parte, né? Mas que não é neutro. Pois é, ele não é neutro. Agora, é interessante, o STF ele recebe desde denúncias ou processos para avaliar de roubo de galinhas. Né? Nós vimos isso, inclusive, na televisão. Quer dizer, coisas que não caberiam para chegar em Brasília, mas que chegam lá. E, por outro lado, faz julgamentos assim tão importantes, determinantes para o andamento, inclusive, do bem-estar da sociedade, né, professor Pereira? Então, diga. Não, é porque nessa questão do STF,
Eu não sei se está vigorando, mas o ex-ministro Nelson Jobim, aqui de Santa Maria, sempre defendeu muito a chamada súmula vinculante. Né? Quer dizer, aquilo que foi decidido, né, pelo STF, os tribunais menores deveriam cumprir e não ficar recurso em cima de recurso até que vai parar no STF. Porque até adianta o processo. E demora, como o nosso caso que a gente está vendo aí, acaba caducando o processo pelo prazo. Isso que a professora Graziella falou da questão política do STF, ou da falta de neutralidade do STF, eu até, casualmente essa semana, até vou sugerir um filme aos telespectadores, chamado A Grande Luta de Muhammad Ali, né, que é muito interessante, que é uma análise da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso do boxeador. Era o Cassius Clay, depois ele se converteu ao islamismo e passou a se chamar Muhammad Ali. E daí ele se recusou a ir para a guerra do Vietnã. Ele se recusou a ir para a guerra, dizendo que a religião dele não permitia. Né? E outras coisas que ele disse que os Vietcongs não tinham feito nada para ele não ia lá matar Vietcong por nada, entendeu? Se recusou e tal. E aí, toda a discussão, como é que se dá o processo na Suprema Corte, né? E a partir do presidente da Suprema Corte, que é ligado ao presidente, não sei o que, tentando convencer os seus pares a punir o Muhammad Ali, porque imagina, se a moda pega, ninguém vai querer mais ir para a guerra. Vai dizer que se converteu ao islamismo e não vai querer ir para a guerra. Então, é todo o processo mostrando como é que se dá a movimentação política ali é interessante que essa movimentação da corte, professor Pereira, ela me vem assim uma questão à cabeça, fazendo uma reflexão, de que essa movimentação nos parece, veja bem, um apontamento muito pessoal, de uma análise pessoal, me parece muito pontual no sentido do presente, dos últimos tempos. O que me faz perguntar e me questionar se, digamos assim, a afetação do Supremo Tribunal Federal, ela já não acontecia na política e na caminhada da democracia brasileira há muito tempo, mas a mídia não ampliava a visibilidade dessas ações. Quer dizer, é um apontamento pessoal. Eu, pensando por meio dos estudos da mídia, fico pensando que antigamente eu digo assim, dos anos 90 para trás, o campo midiático não tinha acesso a esses ambientes com tanta facilidade. Porque o ambiente judiciário é um ambiente de difícil acesso, professora Graziella, me permita completar. E essa dificuldade do acesso, ela ainda acontece muitas vezes hoje. Hoje a mídia ainda, às vezes, possui barreiras para chegar próximo a um promotor, a um juiz, para encontrar informações a respeito dos processos que estão em andamento. Tá bem? Nós enfrentamos isto. Eu, como professor de jornalismo, enxergo isto, converso com colegas, mas, claro, também há uma grande abertura do Poder Judiciário que percebeu que a força do campo da mídia também os auxilia, às vezes. Às vezes não muito. Às vezes a mídia pré-julga, como aconteceu no caso da Isabela. Daqui a pouco o senhor vai dizer, mas o caso Bernardo, a mídia já disse quem é o culpado. Enquanto que a justiça ainda não tem exatamente uma prova que diga, olha, este foi o culpado pela morte do menino. É verdade. Mas, por outro lado, a mídia também, por uma investigação própria, levanta dados e informações interessantes e pertinentes para o campo da investigação. Mas da política também. E que ajuda. Exato, Grazi. Mas é esse ponto que eu quero chegar, então eu estou colocando um ponto de interrogação aqui. Eu só acho que essa relação, eu não sei se a Grazi quer falar, mas na verdade eu não teria esse enfoque exatamente. Eu acho que a relação da mídia com o Supremo, por exemplo, e a gente sabe, né, que as pessoas são vaidosas. Né? Então, quer dizer, o que é melhor? É o Supremo lavar roupa suja em casa, como se diz, né, e chegar a um consenso, né, e não passar essa ideia de uma corte dividida, como passou no Mensalão, onde uns querem aparecer mais do que os outros. Concordo. Entendeu? Então tem esse lado. Era isso que eu estava tentando dizer, que na verdade a gente está falando de uma corte, mas a corte é formada de indivíduos, né? nas suas vivências e inclusive nos seus posicionamentos políticos e éticos, ou na falta de ética. Houve um assédio ao Joaquim Barbosa, por exemplo, muito forte, mas foi um assédio midiático que levou à possibilidade de um assédio político. Ou ao contrário, quer dizer, o assédio político
político levou a ele se tornar foco Mas eu da acho mídia. também que a mídia, por ter acesso a esses espaços, ela também traz as informações de forma mais maciça. Então, a minha avaliação é que há uma influência, assim, da mídia no judiciário. Nos processos. Né? Nos processos. E no caso do Collor, imagino que também, até Claro porque que ele... sim. Porque retomando a questão do Collor, né, para que a gente não Que esse era perca o o fio condutor da o- nossa discussão, Ah. né, professor Pereira, porque ele foi o foco, assim, né, o Collor volta à cena midiática, eu volto a dizer, ele esteve em rede nacional na semana passada, não é? Me chamou muita atenção, eu estava em casa, não tinha aula naquela noite, e me chamou a atenção dele estar falando de novo, não é? E colocando para fora, digamos assim, as manguinhas de fora, quer dizer, de novo, fazendo política. Ele nunca deve ter saído da cena política lá Não, na claro que Lagoas, não. na região Nordeste. Mas volta de novo como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a questão do Collor, eu acho que é muito interessante para a gente analisar isso que está falando, a influência da mídia na política. Né? Muito bem. O Collor era um desconhecido num estado do Nordeste, do Alagoas, e de repente ele aparece com aquele discurso. Quando ele apareceu na televisão a primeira vez, eu até estava na praia, vi, esse sujeito é louco. Falava em descamisado, isso aí era o Perón que falava, o Evita que falava na Argentina, não tem nada a ver com nós. E daqui a pouco ele foi sendo inflado. Toda a Ele foi construção de filmado uma- andando de E jet teve- ski, não, ele igual- foi filmado vestindo Não, bem. e teve o apoio de uma grande rede de televisão, Exato. da maior, né? Eu não vou ficar... Como o Lula É. também teve, né? É. Posteriormente. Mas a do Collor, Sim, foi mais o visível. O Collor Sim, colocou e sim. tirou. Nós Mas a rede tivemos- Mas colocou e não tirou. foi tão visível É. com o Lula, justamente porque Que já houve uma- havia sido... Houve uma manipulação. Foi costurado antes. É. Houve Uma os manipulação bastidores, magética. já foi costurado. A questão do Collor, mas o Collor era mais difícil de quebrar. Né? Claro. O Collor entrou, e tanto que hoje, quer dizer, foi tão traumática a questão do Collor, que a gente sabe que tem repórteres da Rede Globo, que no caso, que se exilaram no exterior e nunca mais voltaram para o Brasil. Tal era a repercussão. ênfase com que eles defendiam. Depois virou, quer dizer, acho que a questão do Collor era o seguinte, a questão do poder, né, que sobe para a cabeça. O Collor era um ator, como desses atores de novela que pegam um papel Na principal. verdade, me parece que o Mas Collor... ele depende do dono da Sim, TV de colocar ele no papel principal. E no momento que ele se chocou contra o dono da TV, ele perdeu o emprego. Porque o dono foi lá e tirou. Foi lá e tirou. Assim como eu coloco, eu tiro. E foi isso que ele provou. Porque E o resto, o e a povo- gente está vendo nesse processo que muita coisa contra o Collor foi supervalorizada, né? Maximizada, porque a gente comparando com o mensalão é pouca coisa. Para o sujeito ser. Né? Ele foi, queiramos ou não, ele foi democraticamente eleito. Ele foi Exato. deposto. Exato. Né? Muito bem. Professora Graziela, mais alguma Não, coisa? eu acho que é isso. Não, a gente- Terminamos. Porque eu acho que, na verdade, a gente vai dar sequência a isso quando a gente falar sobre a questão do árbitro, Tá né? bem. Sobre a questão do Tá bem. racismo. Acho que a Voltamos gente sobre isso volta aí. depois, então. No terceiro bloco, isso. né? Isso. Tá bem? Porque nós encerramos esse bloco já, até passando um pouco do nosso tempo, para voltarmos no segundo, para falarmos sobre o caso Bernardo e também sobre um assunto polêmico, realmente, que é a pena de morte. Né? Fique conosco aí, não saia daí, nós voltamos já. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos.
E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, segundo bloco do Contraponto. E agora o debate está, assim, digamos, sendo mediado através de um assunto que muito repercutiu na vida de todos nós gaúchos. Estamos falando do caso do menino Bernardo, de Três Passos, não é? E de toda a repercussão aí do envolvimento da família dele, não é? Da madrasta, enfim, do pai dele. E este caso, assim como outros, como, por exemplo, o caso da menina Isabela Nardoni, e nós podemos buscar outros casos de crimes hediondos que estão acontecendo a todo momento. Estou falando de casos midiáticos que foram, assim, com mais força destacados pela mídia. Mas existem muitos outros. Agora, este caso nos fez trazer essa pauta, esta pergunta, esta questão, este tema aqui para o Contraponto no dia de hoje, nesta edição do programa. E a partir dele, nós colocamos assim, em tempos de crimes hediondos, quando nós enxergamos eles cada vez mais, talvez porque estejam acontecendo com mais frequência, ou não, ou talvez porque a mídia tenha dado mais atenção a eles, ou não. Mas em tempos de crimes hediondos, como o caso do menino Bernardo, você é a favor ou você é contra a pena de morte? A pena de morte que é comum em alguns estados, nos Estados Unidos, não é? E que veio à tona esse assunto, sim, discutido na mídia, tivemos jornalistas e também a comunidade discutindo e debatendo isso. A gente traz para a mesa aqui esse tema, assim, sempre de maneira ponderada também, com muito cuidado, não é? Mas no sentido da gente pensar um pouco sobre isso. O professor Pereira me permite, agora eu começaria este bloco com a professora... Claro. Com a professora Graziella. Até ela entende mais. É justo, mais não é? Do que eu, nesse caso. Iniciar com ela, porque esse assunto mexe com o sujeito de maneira muito profunda. Sim. Não é? Ser a favor ou não da pena de morte, quer dizer, a pena de morte é um momento assim de você refletir. Bom, o sujeito cometeu um crime, estamos falando de crimes hediondos aqui. Se bem que o que é um crime hediondo? Quando tirar a vida de alguém... E no momento em que a sociedade discute, por exemplo, o fato de ter sido levantado um boato sobre uma mulher nas redes sociais e essa mulher ter sido espancada até a morte, né? Pela comunidade em geral, que eu acho que se faz uma relação com esse tema, até porque a gente está discutindo o que é justiça. Né, de certo modo. Sim, com certeza. O que está implícito aí é o que é justiça. O que é justo. Né? O que é justo. E isso é uma medida extremamente subjetiva. Né? Complexo. E me parece que o modelo de justiça do imaginário social que a gente tem é um modelo de justiça voltado para a vingança. Né? A vingança. Então, se alguém me fez algo, eu tenho que devolver na mesma moeda. Tem acontecido muito isso agora dos justiceiros, né? A mídia tem repercutido, quer dizer, pegaram o sujeito assaltando um grupo de amigos ou de conhecidos ali do bairro, de uma mercearia, de um comércio, e os caras amarram ele, tiram foto, postam na rede social e chamam a polícia, quer dizer... Ou sacrificam ele, ou torturam, judiam da pessoa. Tem um site feminista americano que coloca fotos de homens, né, dizendo que eles são estupradores ou que eles são abusadores. E aqui não estou fazendo apologia a abusadores ou a estupradores, mas a questão da rotulação e
e de se fazer justiça com as próprias mãos, e que aí eu acho que entra, a gente falava isso agora no intervalo aqui, entra a questão do Estado enfraquecido, né? O lugar do Estado enquanto aquele que executa as leis, e que as leis muito no sentido punitivo e não protetivo, né? Eu sempre dou um exemplo em aula para os alunos, eu digo, a minha filha que tem 5 anos diz que vai botar o cinto de segurança no carro se o policial está na rua, se não tem polícia não precisa colocar. E não para se proteger. Não para se proteger, porque a gente tem a ideia de que vai ser multado se estiver sem o cinto de segurança. E não que o cinto de segurança é algo, é uma lei instituída a favor da proteção da vida, né? Então, acho que está em jogo isso também, a discussão de qual é o papel do Estado numa situação como essa, que o menino estava sendo, né, estava indo buscar ajuda e que não foi ouvido, e que tantos outros acontecem, né? Esse ganhou repercussão pelo lugar, né, de status que a família tinha dentro da sociedade. Tem um livro muito interessante, de um autor muito importante hoje na contemporaneidade, chamado Manuel Castells, que lançou uma trilogia, hoje lança outros livros. A trilogia é A Sociedade em Rede, e num dos livros, chamado O Poder da Identidade, fica a sugestão para você que está em casa, quer fazer uma boa leitura, são em torno de 1000 páginas, este único livro, O Poder da Identidade. E o Castells traz essa questão também aí do enfraquecimento do que ele chama de o tripé da sociedade. Ele chama o tripé da sociedade que se constitui a partir do Estado, da escola, como uma instituição vinculada ao Estado, mas a escola, quer dizer, a educação ele está querendo metaforicamente tratar. E o outro tripé, ele chama muito atenção para ele, inclusive, a família. A família, quer dizer, também a desconstituição ou as novas constituições familiares, não semelhantes com aquela patriarcal, a que nós estamos, assim, mais costumeiramente vivenciamos isto, não é? À luz do desenvolvimento da sociedade, ele chama atenção para esse enfraquecimento desse tripé e das consequências disto. Não é? E de que medidas, inclusive como a instituição da pena de morte, não é? Elas são paliativas, na verdade, no sentido de não levar o sujeito a pensar em manutenção da qualidade de vida, e sim de uma maneira de, bom, então nós vamos nos vingar. Eu estou fazendo esta menção rapidamente, antes de deixar o professor Pereira entrar no assunto, muito mais para coadunar com esta sua posição e seu apontamento do enfraquecimento do Estado, não é nesse sentido. Mas, professor Pereira, por favor, o seu ponto de vista a respeito da instituição ou da constituição da pena de morte como uma medida punitiva à sociedade. Pô, vou ser direto, eu sou contra, né? Acho que a maioria das pessoas de bom senso também são contra a pena de morte, porque, quer dizer, uma morte não traz a vida de uma outra pessoa. Eu acho que ninguém tem direito, nenhuma instituição, nem mesmo o Estado, né, de tirar a vida das pessoas. Eu parto desse pressuposto. Mas se a gente for olhar, inclusive na internet, eu dei uma olhada, saiu uma matéria essa semana sobre essa questão da pena de morte, e a gente vai ver que muitas pessoas, jovens inclusive, de 18 anos, 17, 16, são a favor da pena de morte, né? Claramente. Né, tal. Mas eu acho que isso tem a ver com a impunidade no Brasil. Né? A gente falava pouco, questão, há aquela ideia, né, aqui no Brasil de que quem tem dinheiro não vai para a cadeia. Né? A gente estava falando há pouco do mensalão, todos ficaram no regime semiaberto, mas regime semiaberto é alguma coisa que se inventou, assim, né? Mas o sujeito quer dizer, ele comete algum crime, no mínimo, ele tem que ser retirado do convívio da sociedade, porque ele mostrou que ele não está capacitado, pelo menos naquele momento, a não ser que a prisão recupere ele, que na verdade não recupera, teoricamente sim, mas na prática ele vai ficar mais criminoso. O modelo que nós temos. Nós temos mais esse problema. As prisões superlotadas, quer dizer, se ele não era criminoso, vamos supor que seja preso um inocente. Ele vira criminoso na cadeia, do jeito que vai. Ele constitui redes, não? Do jeito que vai. Não, e hoje, no caso do tráfico, especificamente, né, os líderes do tráfico, os chefes do tráfico, eles administram o seu negócio tranquilamente da cadeia, conseguem celulares. Então, aí a gente vê, às vezes, o cidadão, ele vê que o Estado não consegue cumprir com a sua função e, impotente, ele tenta fazer a justiça com as próprias mãos. Isso a gente já teve vários exemplos na história do país. Né? Por exemplo, do próprio regime militar mesmo, quando o regime militar começou a fazer anistia e fazer concessões, um grupo dentro dos militares que não estava de acordo começou a construir um Estado dentro do Estado.
Esse foi o grande problema. Aí nós temos os atentados do Rio Centro e outras coisas, né? Quer dizer, foi só com o Geisel que essas coisas foram, digamos, o Estado passou a prevalecer, mas por uma questão de personalidade dele, de impor as coisas dentro do... Né? Mas eu acho que a questão principal é essa, é a ideia da impunidade. Leis a gente tem aos montes aqui no Brasil, né? Mas a gente vê... Bom, voltamos à questão do STF antes. Mas não vamos nem... As instituições judiciárias, ou o Estado, através das suas ferramentas, como o próprio STF, né, o Poder Judiciário, não consegue combater essa impunidade. Por quê? Mas é que é tudo um sistema, né? Antes de vir para cá, por exemplo, estava olhando um programa na TV, onde estava se noticiando a questão dos assaltos a postos de gasolina em Porto Alegre. Né, que é um absurdo a quantidade de assaltos e tal. E aí o representante lá dos postos de gasolina estava dizendo isso, que no mesmo posto de gasolina, o sujeito que assaltou na quarta-feira, depois vem no domingo e é preso, no domingo, 3 dias depois ele vai lá e assalta de novo. Ele assalta, é preso. Mas aí que tá, eu acho que se existe essa impunidade é porque existe um enfraquecimento. Eu também concordo, nesse ponto eu sou muito conservadora, talvez até direitista, né, para cutucar o professor Pereira, né, assim, mas de que, na verdade, há um enfraquecimento, sim, de alguns pilares que são sustentadores. Com isso eu não estou dizendo que o ideal é a família patriarcal, autoritária, claro, não é isso. Eu também não queria dizer isso. Mas que isso mexeu com a sociedade a ponto dela não saber lidar com determinadas situações novas dentro da modernidade. Porque nós vínhamos de um empoderamento do lugar paterno dentro do ambiente familiar e que ali era a lei vinha dali. Né? E hoje a lei vem de vários lugares e é uma lei que por isto se enfraquece, né? Como a gente tem um advento de leis, mas elas são fracas, elas são frágeis. E aí eu acho que quando a gente vai para o extremo de a pena de morte, é o extremo do extremo. Eu também sou contra, né? E eu também acho que o sujeito que vai para dentro do presídio pode sair de lá bem pior do que entrou, com certeza, né? Mas acho que na sociedade adoecida que nós temos, talvez a gente, não quero colocar todo mundo no mesmo saco de gato, mas é fácil que alguém cometa um crime. É mais fácil do que num lugar de empoderamento. E é mais fácil as pessoas sentirem vontade de se vingar. Não, sim, mas aí que está. Aí que tá. Nesse ponto, porque no Brasil a pena máxima é 30 anos. Mas aí... O sujeito, por bom comportamento, ele vai reduzindo. Vai reduzindo. E até 2/3 muitas vezes. Até 2/3 muitas vezes. Quer dizer, no final das contas, ele cumpre 7 anos, vamos supor, e está nas ruas de novo. Aí a gente entra na discussão, por exemplo, também da redução da maioridade penal, né? Se o Estado deveria ou não agir como essa função reguladora do menor, porque a gente sabe que o adolescente também, que é menor infrator, também vai para dentro desses abrigos e dessas casas e não se recupera, né? Não tem a condição de se ressocializar. Tanto que muitos debates nas mídias foram assim a um extremo de dizer, eu também sou contra a pena de morte, vale dizer então, não é? Mas alguns debates chegaram ao extremo de dizer assim, bom, a pena de morte vai ser inclusive positivo para o setor carcerário, porque vai eliminar e vai limpar o setor carcerário. Quer dizer, é um extremo. Quer dizer, você quer eliminar para poder ter mais lugar, para botar novos... Mas aconteceu, é incrível. Aconteceu agora, acho que a semana passada nos Estados Unidos, um caso, parece que desde que, num determinado estado, desde que a pena de morte foi instituída, apenas 4 casos, depois as pessoas se comprovaram inocentes daquilo. Mas se fosse um caso só, do meu ponto de vista, já era motivo suficiente para não haver. Se houver um erro, não vale a pena haver pena de morte. Não vale a pena. Não vale a pena. Nada. A gente entra aí dentro do âmbito da política de saúde mental, por exemplo, a gente tem uma discussão bem interessante sobre isso, que é os manicômios, né? Os manicômios judiciários, né? Então, a gente tem hoje os manicômios superlotados, por exemplo, o São Pedro, que ele é um hospital, né, psiquiátrico conhecidíssimo e de grande porte, que ele está esperando as pessoas morrerem porque não tem, né, a instituição, porque não tem, porque se perdeu o vínculo. Tem gente que não tem mais família, né, que foi largado lá dentro e que, se a gente for ver os registros, né, os registros históricos que tem lá,
são de questões assim, pessoas que tinham convulsão, não todos, mas alguns, né? E se tem um que foi internado por esse motivo, já vale o questionamento se os outros que estão lá dentro deveriam estar, né? Do meu ponto de vista. Então, eu acho que é um modelo higienista, né? A gente ainda está dentro de um modelo higienista, que é um modelo de vamos abolir o sintoma, castração química. Vamos fazer a limpeza, né? Vamos fazer a limpeza, castração química, como se eles fossem os maus e nós os bons. A limpeza parte de dentro do presídio, inclusive, porque o pai do Bernardo teve que ser transferido para Charqueadas por ameaça de morte, porque iriam eliminar ele aqui em Juí. Eu acho que o Estado, na verdade, não tem controle dos presídios. Eu acho que essa que é a verdade. Pois é. Eu acho que os presídios são controlados pelos presos, praticamente. O Estado não tem controle de nada, a não ser da politicagem que ele faz. Aí que tá. Então a gente vê esse caso da redução da maioridade penal, essa é uma discussão interessante que vem na pauta e depois ela é afastada, porque não interessa. Agora, na época de eleição, por exemplo, ela aparece. Ela vai aparecer, mas depois certamente, né? Mas depois some de novo. Porque e eu acho que isso é importante discutir no Brasil. Eu acho que é importante porque esses menores são utilizados como... como laranjas, praticamente. Como laranjas em todo esse processo. Então, eu acho muito interessante, quando um menor é preso, ele não é preso, ele é apreendido. Mas que aí a gente entra na discussão da família, a gente entra na discussão da educação, né? Exato. Então, é uma discussão muito mais ampla, por isso que é tirado de cena, só aparece quando é importante para mim. E aí entra a politicagem. A ideia de que no passado existia menos crimes do que hoje, se dá. Claro, porque a população era muito menor, né? Mas se dá também pela desagregação da família. Bom, interessante. Acho que cada um pôde fazer suas ponderações e colocar assim o contra, não é? Pelo menos nesse sentido nós estamos aqui todos uníssonos, não é? Contra a pena de morte. Bom, o debate encerra assim dentro do nosso tempo, nosso segundo bloco. Mas convido você para que fique conosco. Temos ainda o terceiro bloco desta edição, onde voltamos a discutir a questão do racismo, mas tentando pegar um pouco o outro viés. Afinal de contas, o árbitro Márcio Chagas, que foi vítima de racismo num jogo em Bento Gonçalves, há cerca de 60 dias atrás, acabou desistindo da profissão, não é? Abandonou a carreira de juiz de futebol e virou comentarista, não é? Virou comentarista para dar opinião sobre a arbitragem. E nós vamos debater um pouco sobre esta nova função dele e essa questão do racismo, como isso afetou ele e também o futebol. Voltamos já, fique conosco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo.
De volta para o terceiro bloco e último desta edição do Contraponto. E agora o debate volta à questão do racismo. Nós tivemos nas últimas transmissões de futebol de uma emissora gaúcha, não é? A presença do árbitro Márcio Chagas, ele que foi vítima de racismo. Foi um fato contundente, ele recebeu apoio inclusive da presidente Dilma Rousseff, quando num jogo de futebol em Bento Gonçalves, um torcedor ou alguns torcedores do esportivo, não é? Gritaram, ofenderam ele, jogaram bananas no carro dele, enfim. E o Márcio abandonou a carreira de futebol, foi aquilo acontecer. Foi a repercussão, a equipe do esportivo foi punida e até com veemência, não é? Pela Federação Gaúcha de Futebol. E o Márcio, de uma hora para outra, se tornou comentarista de futebol, de transmissões de jogos. Professor Pereira, o que o senhor achou dessa posição do Márcio? Se o Alexandre vai nos assistir agora, certamente, Certamente. na quinta-feira, eu estava me preparando para discordar dele, porque certamente ele não tem a mesma opinião que eu tenho. Na verdade, eu não tenho uma opinião. Eu acho que o Márcio tem todo direito, como pessoa, a escolher a profissão que ele quiser. Ponto. Isso daí eu acho que é sem discussão. Sem dúvida. Agora, existe controvérsia nessa questão aí do racismo, se houve ou não racismo. O que eu li na imprensa é que na defesa do esportivo, né, o advogado alegou que ele teria simulado essa questão do racismo. E que ele ficou revoltado na audiência, que na verdade ele teria simulado porque ninguém viu, ninguém filmou e tal. Sim, bom, mas de qualquer jeito, eu acho que é um caso para se analisar. Quer dizer, é difícil ligar uma coisa com a outra, né? Mas ao que se sabe, antes de haver esse episódio do racismo, né, ele já estava acertado com essa empresa de TV. Então foi antes, né? Interessante. Ele ia sair, né? Sim. Então aí a questão que eu acho que a gente pode discutir é se ele não usou essa questão do racismo como um dos motivos para ele sair. Aí também não dá para saber, né? Bom, não dá para dizer isso ainda. É possível da gente afirmar isso. Mas que ficou uma coisa assim, eu acho que fazendo um comparativo, por exemplo, o caso do Tinga, né? O Tinga, não, eu sou jogador de futebol, o racismo existe em várias profissões, eu vou continuar sendo jogador de futebol e até vou usar, aliás, inteligentemente utilizou a mídia para passar a mensagem contra o racismo. Eu acho que ele fez isso muito bem e seguiu para frente, e bola para frente e tocou a vida. Agora, a posição do Márcio é assim, não, agora existe racismo, então eu tenho uma profissão consolidada, eu estou fora, entendeu? Eu vou fazer uma outra coisa na vida. Como se não existisse racismo na própria televisão. Nas outras esferas. Ou existem muitas atrizes ou atores negros em papéis principais no Brasil. Não existe. Bom, outro caso foi o Daniel Alves também, que foi muito repercutido, até repetido demais, eu diria assim, pela mídia, não é que ao lançar uma banana no campo, e ele foi lá, comeu a banana, depois um jogador do Atlético de Madrid, que joga a final da Liga dos Campeões da Europa agora contra o Real Madrid, não é? Um jogador também, um atacante também. Mas aí do jeito que está indo, vamos à questão do politicamente correto. Na TV essa semana, estava passando um jogo, e no intervalo do jogo, né, uma torcedora estava comendo uma banana. Rapidamente as câmeras foram todas... Quer dizer, ninguém pode nem comer uma banana no estádio mais. Porque já leva... Acho que é um exagero, inclusive, né? nas redes sociais, né, houve uma campanha dos artistas. Isso, né? do Neymar, inclusive, Neymar, que utilizou uma criança comendo banana, dizendo que todos somos macacos. Na verdade, era uma campanha publicitária, que ele mesmo já havia encomendado para falar sobre essas temáticas. E aí o povo embarcou, né? As pessoas foram na onda. Naquela onda, né? E aí eu acho, nesse sentido, eu acho que não tem contraponto também, professor Pereira, porque, na verdade, eu concordo, assim, eu acho que, pessoalmente, ele tem a condição de escolher a profissão que ele quiser, mas acho que parece que não se pode, se gira em torno do que se deve ou não fazer dentro de uma realidade maior, assim, que é a do politicamente correto. Então, não podemos dizer que o sujeito é descendente de uma determinada raça ou que o racismo existe no futebol ou em outra, né, em outra esfera. Campo social. E aí eu me retiro porque eu me senti agredido ao extremo e aí não... Acho que isso é demais. O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, né? Mas está havendo uma unanimidade porque ninguém se atreve a colocar. No mínimo, no caso do árbitro, existem, digamos assim, coincidências, né? Vamos chamar assim de coincidências, que
qualquer pessoa, no seu juízo perfeito, pode achar que essas coincidências não seriam tão coincidências assim. É só isso. Só que eu acho que ninguém levanta essa questão. Todo mundo vai com um rolo compressor e acaba sobrando, no caso, para o time de futebol, no caso do esportivo. Porque fizeram o primeiro julgamento, foi punido, pagava 30 mil reais, etc. Tudo bem. Aí depois, acho que diante do clamor público, fizeram outro julgamento e aí tiraram o esportivo da primeira divisão. Do campeonato. Quer dizer, eu acho que uma punição desproporcional não tem nada a ver. O time estava jogando futebol, quer dizer, um torcedor fez isso, e aí ele saiu da primeira divisão. Bom, será que na Série A do Campeonato Nacional fariam isso com um time, por exemplo, como o Flamengo, Corinthians? ou Corinthians? Ou o Flamengo? Essa que é a pergunta. Não, interessante essa questão levantada pelo professor Pereira, mas nós podemos pensar um pouco sobre o papel também do campo midiático aqui, quando ele, a partir do caso lá do Tinga, e outros pequenos casos que aconteceram na Europa, voltou com toda a força a trabalhar essa questão, a tematizar. E isso, digamos assim, de maneira, inclusive, autorreferencial, dizendo, bom, nós já falamos sobre isso hoje de manhã, vamos retomar o assunto hoje à tarde e hoje à noite. Quando a gente vê na programação das principais emissoras. Tu me permite só fazer... Eu quero fazer... Mas eu vou criticar isso. Não, mas eu quero aproveitar... O meu objetivo não é elogiar. Não era essa a minha intenção. Pelo contrário. Eu só queria... Porque tem uma coisa que está trancada na minha garganta em relação a essa questão da mídia que acompanha futebol. Isso me incomoda, professor Pereira. Porque isso me incomoda porque isso acaba fazendo com que haja uma sustentação na esfera pública de um debate, de um diálogo a respeito do que é politicamente correto, do que é politicamente incorreto, mas não há um aprofundamento a respeito da base. Né? Não um questionamento, mas este racismo, o que significa ele, afinal de contas, no seio social e de que maneira nós vamos combatê-lo, então. Quer dizer, é o racismo pelo racismo. É isso que eu queria. Eu queria até fazer uma provocação. Desculpe, Graziela. Não? Eu queria fazer uma provocação. Tu que é professor de jornalismo, eu não sei se ensinam isso nos cursos, certamente não, nos cursos de jornalismo, mas parece que é mais importante para o jornalista a forma do que o conteúdo. Então, hoje, no caso específico do futebol, eu não sei, mas é uma coisa padronizada, porque trocam os repórteres e é sempre a mesma coisa. Ao invés de eles se aprofundarem no futebol, especificamente na controvérsia que existe, ou analisar... No contraponto. Ou no contraponto, ou fazer uma crítica, né? Hoje é muito raro se ver essa questão. Eles inventam metáforas. Não existe uma reportagem que entra no esporte, naquele programa do meio-dia, que não tem uma metáfora. Hoje o sujeito começou com a jarra, com água pela metade. Aí ele fica falando da água pela metade, não sei o quê, e aí ele tenta fazer um esforço desgraçado para encaixar o futebol ali dentro. Eu não sei, mas no tempo que eu acompanhava o futebol, as pessoas entendiam e conheciam o futebol. Eu acho que a questão da mídia até se expande para outros aspectos, assim, neste sentido metafórico, assim, né? Fica uma coisa cosmética. Superficial, né? Por exemplo, eu estava vendo no final de semana, por acaso, assistindo sobre as redações do Enem, né? Não sei se vocês chegaram a ver. É verdade. E aí também... os repórteres se colocaram como estudantes que fizeram a prova. Isso. E foi no Fantástico, não é? Isso. E simularam, na verdade, que foram estudantes e plagiaram alguns textos da própria prova, inclusive, e receberam pontuação, não foi isso? E os professores avaliaram negativamente aquelas, né? Inclusive, algumas questões que ali apareciam no texto, na redação, eram trechos de música, né? Exato. E aí, todos os professores ali se colocando numa avaliação negativa daquilo. E ninguém questionando o porquê que aquilo estava sendo feito, né? Inclusive, os próprios alunos que nas redações isso acontece, né? Exato. Não havia um questionamento dos repórteres, né, no caso, de por que a educação, por que os alunos estavam fazendo aquilo. Me parecia ali uma crítica, um deboche, que me lembrou, inclusive, a discussão da pensadora Valesca Popozuda, que a gente discutiu aqui, né? E que me parece que se apresenta aqui de novo na questão do racismo, né? Exato. Superficial, ninguém questiona da onde que vem aquilo, a origem daquilo, qual a consequência daquilo. Eu acho que isso aí é uma praga do politicamente correto que se disseminou, entendeu? As pessoas não querem arriscar. Não, eu não vou contra a maioria.
né? Então, às vezes tem a lógica comercial por trás do setor vê... midiático que afeta ele também, né? Quer dizer, não defendendo o setor midiático, mas esta lógica comercial que o senhor está destacando aí com outras expressões, né? Ela afeta, sim. Claro que a gente não ensina para o aluno que ele deve seguir nessa linha, pelo contrário, né? A gente bate muito sobre a questão do aprofundamento, quer dizer, vá buscar a fonte para falar sobre isso. Nós vamos falar de racismo, por exemplo, que afetações o sujeito que sofre o preconceito tem lá no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu ambiente familiar, na sua pessoalidade, né? Claro que sim, a gente incentiva o aluno. Agora, lá no mercado de trabalho, o aluno sai com essa consciência, mas muitas vezes não consegue colocar isso em atividade, professor Pereira, porque existe uma roda gigante movimentada pela lógica comercial, eu estou tentando simplificar isso pelo nosso tempo, que muitas vezes nos compromete, nos leva a produzir um texto que foge um pouco desse aprofundamento. Mas é que fica muito uma imitação. Eu lamento isso. Acho que há muita imitação, quer dizer... Claro, eu acho negativo sabe isso. Que fica um imitando o outro, quer dizer, não importa que entrou uma repórter nova e ela vai fazer a mesma coisa que o outro fazia antes. Mas é porque tem um telespectador também que sustenta isso, né? Mas tem um telespectador que acha aquilo interessante, que vai sustentar e que comenta isso. Lá, né? Sabe que eu acho que o telespectador é um sujeito meio que passivo, né? Não tem uma interação entre o telespectador e a Não é mais assim. Não é mais assim. Tem através da internet. A interatividade está cada vez mais envolvida. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é mais uma questão assim da própria redação mesmo, sabe? Do formato da redação dos jornais hoje, que eles estão querendo dar muita informação rapidamente, muita imagem. Sim, isso é comum. E pouco texto. Na verdade, quando eles fazem pouco texto, eles têm pouco conteúdo também. Mas justamente por um setor imediatista, né? Que sustenta isso. Quer dizer, a população que está ali escutando também quer algo rápido e lúdico, importante, né? Que sustente aqui eu vou defender. Aquele olhar. Aqui eu vou defender, porque assim... A mídia é decorrência de uma lógica social, que não tem tempo para ler notícias longas e quer o drops. Mas aí que tá. Eu acho que a mídia subestima muito a população. Né? Se a gente for olhar a escolaridade do povo brasileiro, a gente vê que está aumentando o tempo todo. E a mídia continua tratando o povo brasileiro como ainda tivesse um analfabetismo muito grande, coisa que não tem mais no Brasil. Tem o analfabeto funcional, que não consegue interpretar. Mas eu acho que a mídia também tem que fazer um trabalho educacional, coisa que ela só pensa na questão comercial, porque a gente vai ver as TVs hoje, que programa de conteúdo... Não, existem, mas claro, poderiam ser mais, em TVs mais efetivos. Abertas é difícil. Abertas não tem nada. Mas aí eu acho que a gente entra... sendo que é uma concessão do Estado. A gente entra no conceito do que é essa leitura, porque o acesso à informação ou ao conhecimento formal não garante que o sujeito vai ter uma capacidade crítica, né? A leitura midiática... Isso que é importante da capacidade crítica. Eu fico comparando assim, a mesma coisa, a gente olhar, tem colegas aí, né? Mas a ideia do professor de cursinho, né? Quer dizer, que ele canta, planta bananeira, faz não sei o quê, é uma forma. Mas e o professor normal, que é aquele que vai lá e prima pelo conteúdo. Eu acho que é um pouco isso a mídia. Eu acho que a mídia poderia... Eu acho que essa visão, assim, muito da forma, da metáfora, e ainda uma metáfora bem aplicada, eu não tenho nada contra, eu acho ótimo. Mas é que, via de regra, é mal aplicado. Tá bem, eu acho que, no fim, nosso tema se descambou para bater na mídia. Há uma crítica midiática, mas sim... Mas essa é uma vantagem desse programa, nós batemos na mídia. Nós conseguimos fazer uma observação crítica a respeito da falta do criticismo e que alguns meios de comunicação... nas suas abordagens acabam não fazendo, acabam deixando a desejar, não é? E sim, mas vale salientar, assim, para a gente finalizar, que sim, a mídia, ela influencia, sim, ela garante, sim, o debate da esfera pública à luz das suas reflexões, daquilo que ela está apresentando, não é? E a questão do preconceito também. Mas eu acho que o preconceito volta, professor Pereira e professora Grazella, em outros momentos. A mídia tem que criticar mais a mídia, esse é que eu acho. A mídia tem que criticar mais a crítica mídia. à mídia. A crítica à mídia. Existem já muitos dispositivos que fazem isso, a crítica à mídia. Existem dispositivos e a gente vai voltar a esse tema, porque o preconceito vai ser tema recorrente. E o campo midiático e a ampliação dessa temática e a crítica a estes modelos, né, de preconceito merecem nossa atenção numa outra oportunidade, porque encerramos assim o nosso programa. O nosso tempo encerrou, a gente finaliza agradecendo a presença dos professores que mais uma vez
estiveram aqui conosco, prestigiando esta mesa. Agradecemos a você que está em casa, mais uma vez. A equipe da TV Unifra, que muito nos ajuda sempre na produção deste programa. Salientando que o programa vai ao ar na quinta-feira, às 23 horas, e também na sexta-feira, às 23 horas, com reprise, então, no domingo, às 19 horas. Esse é o programa Contraponto. Você também tem acesso a esta edição ou a todas as edições aí nesse endereço eletrônico que está aí embaixo na sua tela no YouTube. Lá sempre, volto a dizer, eu passo por lá para dar uma olhadinha, para ver se não tem uma opinião sua, um comentário seu. Mande a sua sugestão de pauta. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa.